Olá, tudo bem com você? Apesar desse canal ele ser novo, talvez esse vai ser um dos assuntos mais importantes que nós vamos abordar aqui, sobre o céu que nos espera. Por que é interessante a gente falar sobre esse assunto? Será que de fato no céu existe algo que nos espera? Será que de fato Jesus foi para o céu para preparar moradas para nós? Por que eu preciso me demorar nesse assunto? Bem, queridos, lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, diz assim: Quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar fé? O quanto dessa passagem se aplica na minha vida? Você provavelmente conhece alguém, ou até você já chegou a pensar nisso, né? Eu escuto sobre a volta de Jesus desde o tempo em que minha bisavó era viva, a minha avó já pregava sobre a volta de Jesus. E às vezes a gente cai naquele ceticismo de achar que está demorando muito, que Jesus não vai voltar, não é mesmo? Só que essa passagem ela é bem clara, queridos. Quando Cristo voltar, ele vai encontrar fé na terra. Será que essa fé que antes ardia no meu coração, hoje ela está um pouco apagada? O quanto de fé eu tenho na volta dele? Bem, queridos, o fato é que quando a gente se depara com as notícias todos os dias, a gente vê o quanto esse mundo está triste, o quanto esse mundo está sucumbindo na dor, na desesperança, não é mesmo? Então nós precisamos ter esperança da volta de Cristo. Todos os dias a gente passa por momentos de dificuldades, por frustrações, e um dia a gente acorda feliz, no outro dia a gente acorda triste. E um dia a gente quer muito viver, no outro dia a gente só quer ficar dentro de casa, a gente não quer conversar com ninguém. E lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quando você está triste, quando você passa por momentos de dificuldade, onde está a sua esperança? Onde você se apega? O que te dá esperança? O que você coloca na sua memória para te dar esperança? Será que a nossa esperança está em um carro melhor? Será que a nossa esperança está numa casa melhor? Em um trabalho melhor? Em mais dinheiro na nossa conta? Querido, se isso desse esperança, se isso fosse a chave de todos os nossos problemas, você provavelmente não conheceria pessoas que têm carro novo, que têm um dinheiro melhor do que o seu na conta, que têm casa nova e que ainda assim se sentem tristes, não é mesmo? Porque isso não traz esperança para nós, queridos. Tudo isso é muito bom, mas isso não é sinônimo de perfeição, isso não é sinônimo de felicidade, isso não é sinônimo de uma vida totalmente feliz. E por isso que às vezes a gente acaba direcionando a nossa esperança para as coisas erradas. A gente se pergunta o que está acontecendo, por que a gente se sente triste, e a gente acaba depositando a nossa esperança em coisas que de fato não vão nos ajudar, não vão trazer uma vida melhor para nós. E eu queria que a gente pudesse estudar um pouquinho sobre esse tema hoje, porque é um tema que deve fazer parte da nossa vida, é um tema que deve trazer à nossa mente, queridos, pensamentos bons, coisas boas, que é a volta de Cristo. E o que a gente vai encontrar no céu? O que nos espera no céu, queridos? Bem, muitas coisas nos esperam no céu, mas eu trouxe 3 aqui para a gente meditar. E a primeira coisa que nos espera no céu é Cristo. Hoje, queridos, a gente, quando ora, a gente está orando e a gente
está olhando para alguma coisa, não é? Se a gente está no nosso quarto, a gente está olhando para a parede, a gente está olhando para o espelho, a gente está olhando para qualquer lugar quando a gente está falando com Cristo. Mas no céu, quando nós estivermos conversando com Cristo, nós vamos estar olhando nos olhos dele. No céu nós vamos poder abraçar a Cristo. No céu nós vamos poder deitar no colo de Cristo. Aqui quando nós estamos tristes, a gente chora e a gente olha para o teto e a gente olha para a natureza, dependendo do lugar onde você está. Mas no céu nós vamos olhar para Cristo. No céu nós vamos conversar com o nosso melhor amigo, ou com aquele que deveria ser o nosso melhor amigo. Uma coisa, queridos, que nós não vamos passar no céu, que não vai mais acontecer no céu, é a morte. Isso talvez na nossa mente é algo que a gente não consegue imaginar, não é mesmo? Porque desde que nós nascemos, nós somos fadados ao pecado, à morte. E se Cristo não voltar na nossa geração, nós vamos morrer. Se Cristo volta na nossa geração, a gente vê com os nossos próprios olhos a sua vinda. E no céu, queridos, nós não vamos mais conviver com a morte. Aquele familiar, aquele amigo que hoje faz muita falta para você, aquele filho que faz muita falta, você vai ver ele no céu. Talvez você, nos últimos dias, ou talvez alguns anos atrás, você teve que desprender de muito dinheiro para você salvar a vida de alguém. Você se dispôs de tempo. E mesmo, queridos, tudo isso que você se dispôs não foi suficiente para você ter essa pessoa com você por muito tempo. É nesses momentos que a gente vê que o dinheiro, ele não traz ninguém de volta. É nesses momentos que a gente entende a nossa incapacidade como ser humano. Mas no céu, nós não vamos conviver, queridos, mais com a morte. No céu não vai ter uma mãe que vai ficar preocupada se o filho sair e não vai voltar. No céu a gente vai poder correr sem ter medo de se machucar. No céu a gente vai poder conversar com amigos queridos e não vai se preocupar se a gente vai ver esse amigo amanhã, depois de amanhã, porque nós vamos ver. Não vai mais existir a morte. Não vai mais existir doença. Não vai mais existir dor, queridos, preocupações. Uma terceira coisa e última que eu quero abordar nesse vídeo hoje é que no céu nós vamos viver a eternidade. Há muito tempo atrás eu às vezes pensava assim, quanto tempo nós vamos viver no céu? A gente vai viver eternamente, mas a nossa mente, queridos, não consegue imaginar a eternidade. Mas a Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós a eternidade, a vontade pela eternidade. E lá no livro de Coríntios, lá no capítulo 15 do primeiro livro de Coríntios, diz que quando Cristo volta, nós seremos revestidos de imortalidade. Aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E no céu, queridos, nós vamos viver eternamente. Não vai ter perigo de você olhar para um amigo seu e pensar, será que eu vou ver ele amanhã? Por quanto tempo eu vou viver aqui? Nós viveremos a eternidade, queridos. Essas três coisas nos enchem de esperança, não é mesmo? Falar com Cristo frente a frente, não ter mais que lidar com a morte, com a dor, com o sofrimento. Isso são coisas, queridos, que deveriam estar constantemente no nosso coração. É isso que Jeremias diz, que nos dá esperança. O que nos dá esperança, queridos, não é um carro novo, não é um governo melhor, não é mudar de país, porque ainda assim as dificuldades, as dores, as inseguranças, elas vão continuar existindo. Aqui na Terra não tem um lugar onde a gente possa estar que vai ser bom o tempo todo.
A nossa esperança, queridos, deve estar na volta de Jesus. E talvez você possa pensar, mas está demorando, né? E aqui no livro de Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, nós podemos pensar que a volta de Cristo está demorando ou que ela nem vai acontecer. Mas aqui no livro de Pedro diz que, embora pareça que ela demora, Cristo está no controle de tudo. E Ele não quer que ninguém pereça, que ninguém se perca, queridos. Onde você tem colocado a sua esperança? Quando você está triste, o que vem à sua memória? Que a volta de Cristo, queridos, possa fazer parte da sua vida hoje. Se há um tempo atrás você acreditava na volta de Cristo e hoje você não crê mais nisso, ore a Deus. Nós não sabemos quando Cristo volta, queridos, mas Ele vai voltar. Isso está na Bíblia. E tudo o que a Bíblia nos trouxe, queridos, de promessa tem se cumprido. Que a promessa da volta de Cristo, que o céu que nos espera, possa fazer parte, queridos, da sua vida diariamente. Assim como Jeremias, que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que nos dá esperança é a volta de Cristo. Que Deus te abençoe.